Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 9 e 10 do curso de Biologia 2 e o assunto que será tratado é energia no ecossistema. Então, a gente vai comentar sobre a quantidade de energia que tem nos diferentes patamares energéticos da constituição de um ambiente. Então, energia no ecossistema apresenta o fluxo de matéria e de energia. Então, cada degrau simbolizando uma estrutura de organizações populacionais, portanto, de comunidades, elas tendo as relações interespecíficas, portanto, de espécies diferentes. Qual é a quantidade de energia que envolve ao ter uma cadeia alimentar, uma teia alimentar, melhor dizendo. Então, os produtores, por ter mais energia e ter alimentos energéticos, permite que essa energia nas suas ligações químicas, principalmente o carboidrato e os lipídios, possa transformar a molécula de ADP mais P em ATP, e ATP é a nossa moeda energética. Então, quanto que um produtor consegue passar para os seus consumidores primário, depois o consumidor secundário, e quanto de energia até sobra para os decompositores, que são todos heterótrofos, como a gente estudou na aula anterior. Então vamos falar agora de teia alimentar. Conjunto de cadeias alimentares, portanto tem a cadeia alimentar, em que tem os produtores, tem o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e os decompositores. A energia vai passando em cada camada, portanto em cada nível, e vai diminuindo expressivamente. Na ordem de 10% de energia é obtida e a 90% da energia é perdida. Então, o conjunto de cadeias alimentares estressaladas de um ambiente, também denominada rede alimentar, apresenta os níveis de produtores, os consumidores de vários níveis tróficos e os decompositores, que são os fungos, bactérias, que não são necessariamente decompositores em todas as camadas alimentares. Os decompositores também fornecem matéria inorgânica para os produtores. Então, os decompositores pegam a matéria orgânica e transformam em matéria inorgânica, justamente para os produtores pegar essa matéria inorgânica e formar em orgânica, com a utilização da quimiossíntese pela bactéria Archaea ou pela fotossíntese pelas plantas. A fotossíntese pelas plantas, algas e bactérias, que têm a capacidade de fazer essa anabolização, portanto, essa formação de moléculas orgânicas. Não só de orgânicas, mas como todas as outras, a sua autodependência, que eu comentei na aula anterior. Então, aqui estão os produtores, os consumidores primários, aí vem o consumidor secundário e consumidor terciário, porque esse aqui consome gafanhoto e consome louva-a-Deus. Então esse aqui é consumidor secundário e consumidor terciário, ele tem 2 níveis tróficos. Então para organizar isso, tem que analisar a cadeia para se determinar se ele é consumidor secundário ou consumidor terciário. E todos estão sendo decompostos por bactérias e fungos, os principais decompositores da matéria, para formar as substâncias necessárias para a árvore se desenvolver. Ok? Aqui a gente pode ver os produtores, que são as plantas, os bolores, consumidores primários, as salvas, consumidores secundários. Cena de uma cadeia alimentar em andamento. Salvas são formigas que levam folhas cortadas para o interior do formigueiro. Sob os pedaços de folha desenvolvem bolores, fungos, que são comidos pelas
pelas salvas. Então, esse processo aqui, ó, de cadeia alimentar, é interessante que tem os produtores, que são as folhas, e os bolores são os fungos. Mas quem está querendo comer essas folhas são justamente as formigas. Mas as formigas não têm essa capacidade de comer uma folha. Então ela leva para uma colônia. Dentro da colônia deixa de se desenvolver aquilo com bastante umidade. Forma os bolores, forma o fungo. E o fungo, portanto, decompõe essa folha em materiais inorgânicos. E as formigas conseguem absorver aquela matéria inorgânica. Muito interessante essa cadeia alimentar. Vamos falar agora de pirâmides ecológicas. As pirâmides são de diagramas, ou melhor dizendo, são diagramas ou exemplos que representam as quantidades de componentes dos diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então, são degraus, ou melhor, é algo representativo. Os diagramas representam uma representação. E essa representação, ela pode nos fornecer a quantidade de frequência daquele ato, por exemplo, de ser produtor, de ser consumidor. Ela pode dar a quantidade da biomassa, portanto, a massa da quantidade do produtor, do consumidor, primário, secundário, então, e também a energia. Então, as pirâmides ecológicas, portanto, uma representação nos fornece com dados a quantidade de indivíduo em questões de frequência no ato de sobrevivência, na biomassa, que é a sua massa corporal, na massa corporal dividido pelo volume, se for aquático, dividido pela área, se for terrestre, e a energia, quanto de energia tem aquele grupo que está ou no produtor ou no consumidor, quanto de energia que ele tem. E a gente conseguiu representar através dos diagramas. Por exemplo, aqui nessa pirâmide, produtores e consumidores primários. Você vê que o produtor sempre é maior que os consumidores primários. Aqui são consumidores secundários e aqui são os decompositores, do lado embaixo. Então você percebe que a quantidade de energia, se fosse uma pirâmide nessa ordem, seria exatamente a energia dos produtores, a energia do consumidor primário, com a energia do consumidor secundário. E aqui seriam os decompositores. A gente pode falar dos tipos diferentes de pirâmide, como de número ou de frequência, baseia-se no número de indivíduos de cada nível trófico da cadeia alimentar. O produtor sempre tem mais, consumidor menos, um pouco menos, e consumidor secundário um pouco menos que o consumidor primário. Porque capim, gafanhoto e sapo. A quantidade na cadeia, a quantidade de nível. Pode ser assim também, árvores, a cadeia alimentar. Aqui seria a cadeia alimentar de frequência, aqui seria a pirâmide invertida. Nesse exemplo, o número de árvores é menor que o número de pulgões, os quais estão em menor número que o dos protozoários parasitas. Então, o consumidor secundário está em um menor número, porque ele está invertido, dos pulgões e das árvores. Aqui seria uma árvore com vários pulgões e alguns pulgões com os protozoários, entendeu? Em quantidade mesmo, seria exatamente assim, porque só seria uma árvore, tá vendo? Podendo ter 10 pulgões e 1000 protozoários, por causa do seu tamanho. Por isso que isso é uma pirâmide de números invertida, né? Justamente pela quantidade em número exato. Aqui seria para a sua frequência de ser produtor, consumidor secundário, e até pela sua quantidade em número. O número dos produtores sempre é maior que o número de consumidores primários, e assim sucessivamente. Agora vamos para a pirâmide de biomassa. Biomassa é a totalidade da massa dos integrantes de um nível trófico ou de toda a comunidade. Utiliza o peso seco do nível trófico sem computar a quantidade do líquido dos organismos. Pirâmide de biomassa característica de uma cadeia alimentar de ambiente terrestre. A massa de todos os produtores é maior que a massa de todos os consumidores primários. Aqui, é o mesmo dessa aqui, na cadeia alimentar.
Então, a de biomassa, a quantidade de produtores é maior que o consumidor primário, é maior que o consumidor secundário. Já no meio aquático, o fitoplâncton é menor e o zooplâncton é maior, porque o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Pirâmide de energia. A pirâmide de energia, a gente tem que perceber logo que os produtores sempre têm mais energia. A gente vai entender o porquê. Pirâmide de energia representa a energia química de cada nível trófico. A energia luminosa é convertida pela fotossíntese em energia química na forma de matéria orgânica. Grande parcela da matéria orgânica é consumida na respiração que libera calor. Sendo assim, a produtividade primária bruta corresponde ao total de matéria orgânica gerada pelos produtores por fotossíntese. A produtividade primária líquida corresponde à diferença entre a produção, ppb, e o consumo de respiração, R, dos produtores. É a matéria orgânica disponível para os consumidores primários. Então, a produtividade primária líquida é a sua produtividade total, tudo que ela faz na fotossíntese, menos a sua respiração. Portanto, a sua respiração celular para formar a energia e calor para o ambiente. Então, você tem que tirar isso da produção total para você conseguir somente o que é transferido para cadeias primárias. Então, isso aqui se perde na forma de calor, de restos, e perde na forma de calor, dissipação de respiração. Então, cada nível tende a diminuir sua energia porque ela perde na respiração. Por isso que as cadeias alimentares não são eternas. Por isso que elas são até o consumidor terciário, consumidor quaternário. Até isso, porque é onde ainda tem energia. Então, a energia é transferida dos produtores aos demais níveis. Não há pirâmide de energia invertida. A quantidade de energia diminui ao longo da cadeia alimentar, pois ocorrem perdas por meio de restos e pela respiração celular. Restos são partes do alimento que não são ingeridas, como os cascos, cornos de presas, ou que não são digeridas, são perdidas na forma de fezes. Então, a energia se perde porque ele tem um processo de digestão e respiração. Então, quando passa para os níveis tróficos, os próximos níveis tróficos, portanto, os consumidores sempre vão pegar a menor quantidade de energia líquida. A produtividade primária líquida sempre será menor. Então, aqui a luz fotossíntese tem a produtividade líquida total, bruta, primária bruta. Aí a produtividade primária líquida, que é aquela que passa por os níveis tróficos. E você tem a diferença com a respiração e a forma de calor, respiração em forma de calor. E aí você tem a produtividade primária líquida, que passa para os sucessivos níveis tróficos. Enem 2012. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações do planeta que... Então, a explicação mais aceita hoje é que houve um choque com um meteoro. Esse choque abalou a poeira e a poeira permaneceu não permitindo a entrada de luz solar. O que não aconteceu a fotossíntese, portanto não aconteceu a produção de matéria orgânica e nem oxigênio. E os animais vieram a morrer. Então, a extinção ocorreu em função das modificações no planeta que desestabilizaram o relógio biológico, nada a ver. Reduziram a penetração de luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Lê exatamente a letra B. Bom, aqui na letra A tá falando que relógio biológico não tem nada a ver. Código genético, o meteoro não falou nada do código genético. A letra C causaram uma série de intoxicações dos animais, provocando a bioacumulação de partículas de poeira nos organismos. Também não. Resultaram na sedimentação das partículas de poeira, levando com o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e lagos. Também não. Evitar a precipitação da água até a superfície da Terra, causando uma grande seca. Não. Ele fala exatamente do fluxo energético das teias tróficas.
Então foi isso, deixa o like, compartilha e até a próxima.